Olá pessoal, graça e paz. Começa agora mais um programa Up Altos Papos. E a gente vai dar sequência aqui no programa de hoje à nossa série Fruto do Espírito. A gente tratou no programa anterior sobre o amor. Até fica a dica aqui, se você quiser, acessa o link lá e assista. Tá bem legal, bem reflexivo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o segundo aspecto do fruto do Espírito, né? A alegria. Então, fica ligadinho aí e vem com a gente nessa. Então, pessoal, chegamos a mais um programa. Tá aqui de novo o Gabs, tá aqui a Andressa, tá aqui o David. Dá um oi pra galera aí, pessoal. Pessoal, tudo bem? Olá, povo. E aí, gente? Tudo certo? Começar Vamos cantando. lá. Começar cantando. Alegria. Nossa, Quem Dando nunca, spoiler. já começou. Você percebeu, pessoal, você percebeu aí, você que tá assistindo a gente, você percebeu que hoje o assunto é a alegria, né? O Gabs tá top, né? E ele já começou... Começou o programa. Gente, Gabs, vamos lá então. A alegria é uma outra parte desse fruto do Espírito, conforme a gente vem falando, né? Naturalmente somos maus, somos pecadores, temos todas aquelas questões ruins lá de Gálatas 5,19, mas daí a gente vai para Gálatas um pouquinho mais para frente e começa então o resultado do Espírito Santo em nós. A gente falou sobre o amor e hoje vamos falar sobre a alegria. Não, para, Gabs, por favor, para. Me contenha. conteve. Né? Mas o que seria essa alegria? O que você acha que é, David? Você que é um jovem, aí sorridente, né? Ó, um sorriso bonito. O que é a alegria para você? Cara, a alegria é uma emoção, é um sentimento. De você expor pra fora aquilo que tá preso aqui dentro, mas de forma boa, entendeu? Isso pra mim que é. Legal, muito bem legal. Ó, um sentimento que você precisa expor, você precisa mostrar. Concorda, Andressa? Concordo. Acho que um exemplo do nosso dia a dia é tudo que a gente for fazer que seja com alegria. Dependente dos mínimos detalhes. Você vai cumprimentar alguém que seja de forma alegre. Assim como Jesus era também. Ele era uma pessoa alegre. Legal. E aí, Gabs? Tô pensando em lavar a louça com alegria, se eu consigo. Lavar a louça com alegria. É possível. Com o Espírito Santo é possível. Porque se for naturalmente, não é, né, Gabs? Não, mas eu acho legal isso. Porque, assim, às vezes a gente acha que a alegria tem a ver somente com o sorriso, né? E não tem. Você vai ficar rindo. Não é essa a ideia, né? Tá passando por um momento difícil. Não é essa a ideia aqui de você ficar somente sorrindo. A alegria, ela tem a ver com o sorriso? Claro que tem. Mas não é somente a ideia do sorriso. Aí a Andressa já falou sobre Jesus aqui, né? Eu me lembrei da série The Chosen, né? Que mostra Jesus, um Jesus alegre, um Jesus participativo de festas, um Jesus que gostava de estar no meio da galera, Público, né? no público, um Jesus alegre, assim, sabe? Às vezes a gente somente lê os evangelhos, né? Sobre Jesus, a gente parece que não se atenta, assim, poxa, o primeiro milagre dele foi numa festa de casamento, ou seja, era uma... Trouxe muita alegria pro pessoal. Trouxe muita alegria pro pessoal, né? Com milagre. E o cristão tem que ser assim, né? Vocês concordam que o cristão tem que ser alegre, assim, em todos os sentidos? Porque às vezes, quase sempre, a nossa vida não é fácil. Nós temos problema, você tem problema profissional, vocês têm problema de relacionamento, assim como eu tenho, assim como o Gabs tem. A gente tem. Mas, assim, eu acho que a grande sacada para nós, enquanto cristãos, é levarmos a vida com alegria, né? E a gente só consegue isso se o Espírito Santo estiver agindo em nós. Porque se a gente olhar para fora, se a gente olhar para o contexto, se a gente olhar para as coisas ruins que acontecem, se a gente olhar para as desgraças que existem neste mundo, a gente acabou de sair de uma pandemia onde morreram sei lá quantas mil pessoas. A gente vê alucinados atacando o colégio, a gente vê um monte de coisa acontecendo.
poxa, como ficar alegre? Sim. Né? Eu acho que a nossa alegria, e essa é a grande sacada aqui do Fruto do Espírito, ela é interna, independente do que esteja acontecendo externamente. Lógico que a gente tem que demonstrar, como você falou, Deus. A gente tem que demonstrar essa alegria. Mas aí assim, puxa, você está passando por uma dificuldade na tua empresa, você está passando por uma dificuldade no teu casamento, no teu ministério, como que você continua sendo alegre? Aí que está o grande segredo do cristão, né? A minha alegria está no Senhor. Eu preciso firmar a minha alegria no Senhor, na salvação em Cristo Jesus. Porque eu sou salvo, porque eu sei que esse tempo de coisas ruins que estão acontecendo vão passar e eu vou ter uma alegria eterna em Cristo Jesus. Mas eu preciso demonstrar isso, né? O David foi muito feliz. Do mesmo jeito que a gente falou no programa passado sobre o amor, que não basta somente falar, tem que fazer, com alegria também. Não basta falar que eu sou alegre, né? Eu preciso demonstrar essa alegria. Trabalhar com alegria, estudar com alegria, atender o cliente com alegria, né? No meu caso lá, no meu trabalho, atender os pacientes com alegria, né? Trabalhar na saúde. Puxa vida, como o cara chega lá precisando de um atendimento e eu falo assim, e eu tenho que demonstrar alegria para ele, né? E às vezes ele fala, poxa, por que você tá alegre e tal? Cara, eu tô alegre porque eu preciso demonstrar alegria, porque o ambiente ali é um ambiente de busca de atendimento médico e tudo mais, mas acima de tudo isso aí, tem Jesus, tem Deus. Então, assim, a alegria independe da circunstância. Você concorda, Gabi? Você acha que tem a ver? Apesar da gente ser muito influenciado, né? Nós somos assim, né? O ser humano é assim, né? Você concorda com isso? Sim. Eu acho que... Eu tô pensando aqui quando você fala, o quanto que acaba... Qual que é o contra disso, né? O que tira a nossa alegria, né? O que faz com que a gente saia desse momento de não só estar sorrindo, mas estar feliz, né? Estar alegre, estar contente com o que está acontecendo na sua vida. Aí você vê, né? A gente que lida mais com esse público jovem, né? O quanto que... Quem que tá roubando essa alegria, né? E aí você vê quantas doenças ou quantos problemas em relação à alma, né? O sentimento deles. E aí você acha que a pessoa consegue ser alegre nesse momento, né? O quanto que o inimigo usa isso para te tirar de um momento de felicidade, para te tirar de um momento que você vai alcançar coisas ali que vai te dar potencializar a sua vida, e você tá onde? Tá ansioso, né? Tá depressivo, vivendo um momento de pânico na vida. Então você vê que aquilo ali abafa, né? Te tira completamente qualquer oportunidade de ser alegre, independente do que você tá passando. Então, eu acho que assim, saindo um pouco do contexto aqui, a gente vê que o quanto que isso vem roubando a alegria da nossa galera e deixando de viver esse fruto tão maravilhoso que é ser alegre, né? Você falava, né, há uns 2 programas atrás, David, sobre essa questão dos jovens sofrendo com ansiedade, com tristezas e tudo mais, né? Eu acho que é por aí o caminho dentro disso que o Gabs está falando. Isso, concordo totalmente com o que o Gabs falou, porque é o que a gente está vivendo hoje. Porque se você parar para pensar, tudo isso que está acontecendo de negativo, está aprendendo não só os jovens, mas também os adultos, os mais velhos. Por quê? Porque essa parte de alegria, assim, é fundamental na vida do cristão, na vida, e é bom a gente ter a nossa alegria firmada em Cristo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele segue uma linha. O seu pensamento gera um sentimento, esse sentimento vai gerar uma ação, e essa ação vai gerar o seu resultado. Então, toda vez que a gente quer arriscar para viver o novo ou fazer alguma coisa, o nosso pensamento vai condicionar o nosso sentimento. Então, por exemplo, pega as pessoas que estão com ansiedade, com depressão, com tristeza. Qual que é o pensamento dela? Pensamento negativo. Pensamento só de coisa ruim. Qual que vai ser o sentimento? Tristeza, medo de arriscar, e você só vai se afundar. E qual que vai ser as suas ações? Vou me retrair, não vou fazer, sou incapaz, não vou conseguir. E qual que vai ser o meu resultado? Entendeu? Então, tipo assim, só pra baixo, né? É uma cadeia. Só puxa. A partir do momento que você tá alegre, condicionado de saber assim, pode acontecer o que for. Minha alegria está em Jesus. Eu não vou perder essa alegria, está em Cristo. Eu sei aonde vem minha alegria. Então, nos momentos de crise, eu vou puxar minha alegria. Então, tô triste. Lembrei. Cristo é minha alegria. Qual que vai ser meu pensamento? Tô feliz, tô alegre. Qual que vai ser o meu sentimento? Alegria. Qual que vai ser a minha ação?
vou fazer as coisas com alegria. Quando você faz as coisas com alegria, você tem um resultado melhor, entendeu? Então, tipo assim, legal essa linha de pensamento que você está trazendo. E aí, dentro dessa questão de ansiedade, né? Quando Paulo escreve, por exemplo, aos Filipenses, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Em tudo você entregue diante de Deus as suas orações e súplicas. E depois ele vai falar, e antes um pouquinho ele fala assim, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor. Ou seja, o contraponto, o combate dessa ansiedade, Andressa, é pensamento alegre, é a alegria, né? E é lógico que a gente já falou isso aqui, né? Você não vai ficar sorrindo, alegre em todos os momentos. Poxa, tá passando por um momento difícil, claro, a gente se abate, né? Tem a nossa natureza, a gente fica triste, mas acima de tudo isso, das circunstâncias que a gente está vivendo, acima dessas circunstâncias, a alegria em Cristo Jesus precisa prevalecer, né? Tem um exemplo na Bíblia, quando Paulo e Silas, eles são perseguidos porque eles estão pregando o evangelho. Eles estão... os caras querem prender eles, inclusive, né? Aí a Bíblia fala assim que os caras expulsam eles da cidade. Aí a Bíblia fala que eles batem a poeira dos pés, assim, e saem alegres. Cara, mas como assim eles saem alegres? Os caras estavam sendo perseguidos. Se duvidar, os caras iam ficar presos. Se duvidar, os caras iam ser mortos. Os caras são expulsos da cidade. Ou seja, a situação externa... Não é nada bom, né? Você olha para essa situação externa e fala assim, cara, é só tristeza. Sim. Mas a Bíblia, o Atos capítulo 13, lá no final do capítulo, vai falar assim, e eles estavam alegres. Mas lá tem a sequência, né? No Espírito Santo, cheio de Espírito Santo, alegres. Ou seja, o Espírito Santo provoca dentro deles algo, e deve provocar em nós também, algo tão forte, tão intenso, né? Que a gente passa por momentos difíceis, mas não abala a nossa alegria, não deve abalar a nossa alegria em Cristo Jesus. Porque nós sabemos o que Cristo fez por nós. Você sabe, Andressa, quem você era antes de ter Jesus na tua vida e quem você é agora. Então essa alegria tem que ser maior. Puxa, estou passando por um momento de desemprego, mas eu sou salvo em Cristo Jesus. Puxa, tem doença na família, mas nós temos a salvação em Cristo Jesus. E Jesus pode, inclusive, curar essa doença, né? Mas se Ele não curar, a salvação Ele vai nos dar. Sim. Ou seja, a alegria tem a ver com quem é Jesus em nós, então. Eu penso assim, Gabs. O Espírito Santo faz nos lembrar quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Por isso a gente precisa ficar alegre. Por isso a gente tem que demonstrar essa alegria. Não tem como um cristão ser triste, cara. Não tem como eu não consigo entender. Às vezes, desculpa, né? Assim, mas às vezes eu vou... tem um hino numa outra igreja, né? Lá na França... Tem um hino lá na França, um hino do Prado de Júbilo, vou longe aqui agora, que diz assim, sempre... Aí o irmão tá cantando, sempre alegre. Como assim, cara? Não sei se vocês concordam, eu não tô falando que tem que pular, tem que gritar, não é isso, mas você tá demonstrando a alegria de Cristo Jesus na tua vida. Você foi muito feliz no início, mas você precisa demonstrar, precisa pôr pra fora. Uma oração, né? Que não pode ficar presa. Sabe? Não pode ficar presa. Cara, como é que eu vou falar com o povo? Jesus me dá alegria. Mas eu tô sempre reclamando, tô sempre murmurando, tô sempre falando mal dos outros, tô sempre reclamando da vida, das circunstâncias, da pandemia que já passou, do desemprego, da crise, disso, daquilo. Eu tô sempre reclamando que agora taxaram a importação da China, agora não sei o que. Continua importando porque eu tenho fé. Vou reclamar. Não vai reclamar, você vai continuar importando. Não aceito. Mas assim, gente, a gente tá brincando aqui, mas assim, essas circunstâncias, o dia a dia, isso aí tudo é passageiro, tudo são questões externas que a gente não pode deixar influenciar a nossa mente cristã, né? Não pode deixar influenciar a alegria que está dentro de nós, porque é o Espírito Santo, e é isso que a gente está tratando aqui, né? O fruto do Espírito Santo é o Espírito Santo que
coloca em você, Gabs, a alegria. Você é um cara alegre. Você é um cara que, às vezes, a coisa não tá legal, mas você consegue lidar com isso de uma forma leve. E a alegria traz leveza, né, Gabs? Sim. Eu acho assim, às vezes o bicho tá pegando, né? Mas assim, você tentar aliviar a situação, porque você sabe que lá dentro tem alegria, você tem Jesus pode resolver as situações, né? E até o ambiente, às vezes, né? Você vê que às vezes tá mais pesado, ou é uma forma da gente dar um respiro naquele momento, né? Então você buscar ser mais positivo, né? Buscar estar mais feliz ou tratar as coisas de uma maneira mais leve, né? Eu acho que os problemas eles vão acontecer, mas a gente tem que saber a maneira de solucionar eles, né? Então, às vezes, ser mais fechado, triste, ficar mais angustiado, talvez não vai te levar a uma clareza para resolver, né? Eu acho que o exemplo bem prático aí que vem na minha mente agora é de muitas vezes a gente conhecer pessoas que é uma pessoa doente, é uma pessoa que tem muito problema e mesmo assim ela é uma pessoa alegre. Eu fico, e eu tenho tudo, não me falta nada e às vezes não sou grata, eu não sou uma pessoa alegre. E um exemplo prático de que eu e o Devine já viveu foi quando a gente foi para uma tribo indígena, muito simples, lá não tinha nada, e a gente foi entregar alguns presentes para algumas crianças e você tinha que ver o sorriso no rosto de estar recebendo aquilo. Então eu fico, o evangelho é isso. É sobre o mais simples, né? Alguma coisa, uma coisa que pra gente é um presente ali, mas que pra essas crianças era algo tipo, uau, eu tô recebendo um presente, eu vou ficar alegre. E vinham, abraçavam a gente. Então acho que é sobre isso, é sobre a gente se alegrar com um pouco e sempre trazer à memória a vida de outras pessoas doentes, pessoas que não tem nada, que tá na miséria mesmo e tem um coração alegre, tem um coração grato. Legal isso que você tá falando, Andressa, porque a ciência, ela até comprova isso, né? Por exemplo, a questão oncológica, né? Dos cânceres, né? Quem tem essa doença, assim, existem estudos que comprovam que as pessoas que tratam isso com mais esperança, as pessoas que lidam com isso, não que tratam, né? As pessoas que sofrem de um câncer, mas lidam com isso com mais esperança, com mais alegria, elas têm uma taxa de cura muito maior do que aquelas que se deprimem, aquelas que se afundam no leito, aquelas que não têm a esperança, né? Então, muito legal essa ideia que você traz de lidar com os desprazeres da vida com alegria, né? E como a gente falou sobre o amor no programa anterior, não é fácil também. Claro que não é fácil, né? Você está passando por uma circunstância pesada, difícil, de doença, por exemplo. Poxa, você tem um diagnóstico lá de uma doença complicada. Poxa, como que eu vou lidar com isso com amor? Com amor, desculpa, o amor é o programa anterior. Com alegria. Como que eu vou lidar com isso com alegria? Se eu estou sofrendo, estou passando por esse momento difícil. Mas essa é a alegria que não depende da circunstância, é a alegria em Cristo Jesus. Eu acho que esse é o grande ensinamento desse programa de hoje, né? É isso? Vocês concordam? Eu acho que o momento mais difícil que o pessoal, geralmente, né, a gente vive é o luto, né? Luto, né? Ele é aquela coisa, você vai ter que absorver aquele momento. Eu acho que assim, você tem o tempo de choro, né? O tempo claro, também, não vamos ficar rindo toda a roda, né? Exatamente, mas ele precisa passar. A alegria, né, ela precisa voltar a prevalecer, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com isso, vai passar alguns anos, às vezes até no processo de luto, né? Então, acho que voltar à esperança e ter alegria naquilo que Deus vai proporcionar para nós, independente de qualquer coisa, isso vai mudar a perspectiva de vida, vai mudar os resultados da sua vida, com certeza vai alcançar um dia melhor, né? É isso aí, gente. Hoje o programa é um pouco mais curto, a gente trata um pouco mais especificamente sobre isso, e o Gabs vai terminar o programa agora cantando a alegria com essa no começo. Eu tive que pensar muito pra cantar e não sair do tom. Depois o Thiago vai pôr um fundo musical aí, ele dá certo pra gente isso. Gente, essa é a ideia, né? Independente do que você esteja passando, independente de qual seja a circunstância que você está atravessando, você jovem aí que sofre com essa questão de instabilidade emocional, né? A palavra de Deus para você é: alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se no Senhor. Apóstolo Paulo, Filipenses 4:4. Tá bom? Deus te abençoe e seja alegre em Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.